Olá pessoas, bem-vindos à videoaula tutorial básica de Excel, nível 1. Nessa videoaula eu vou estar passando todas as funcionalidades essenciais do Excel que a gente precisa na PJ e mais algumas que a gente não utiliza muito, mas que são bem úteis para o funcionamento do Excel. Bom, então vamos lá. Primeiramente, o que é o Excel? O Excel é essa interface que você está vendo aqui. Eu tenho um Ctrl linha. Essa interface que você está vendo aqui, ele é dividido em linhas e colunas, como você pode ver também. E cada relação, cada correspondência linha-coluna forma um quadradinho. Esse quadradinho é chamado de célula. E cada célula tem essa referência. Como assim? Essa célula que eu estou selecionando é a célula E2 aqui. E isso é utilizado para todo tipo de referência no Excel. Bom, a primeira coisa, você pode alterar a altura e a largura das linhas e das colunas, respectivamente. Como assim? Você vem com o mouse aqui entre duas colunas, ele vai alterar sempre, no caso da coluna, sempre à esquerda. Ele vai alterar a dimensão dela, a largura, dessa forma. Você clica e arrasta. E o padrão de coluna é 64 pixels de largura e o padrão de linha são 20 pixels de altura. Uma coisa bem útil é que se você clicar duas vezes entre uma linha e uma coluna, entre duas colunas ou entre duas linhas, o Excel vai assumir o menor valor possível no caso de algum texto. Como assim? Se eu escrever texto aqui, ele não está preenchendo o tamanho total da coluna, ou a largura total da coluna. Se você clicar duas vezes entre elas, ele vai reduzir para que todo o texto fique o menor possível o tamanho da coluna. E o mesmo vale para textos grandes. Se eu clicar duas vezes, ele vai assumir que essa coluna é grande e por causa disso ele vai aumentar o tamanho dela. Outra coisa também bem útil é que quando você clica com o botão esquerdo na coluna, ele seleciona a coluna toda. Você clica com o botão esquerdo na linha, ele seleciona a linha toda. E você pode ocultar linhas e colunas. Como assim? Clicando com o botão direito, ele vai te mostrar essas opções e você pode vir aqui em ocultar. Ele vai ocultar a coluna H e os dados que estão na coluna H, eles não vão sumir. Eles vão sumir e eles não vão deixar de ser exibidos, mas eles vão continuar existindo. Então, se você está fazendo alguma referência às células que estão ocultas, essa referência continua valendo. Os dados não são excluídos. No caso aqui, deixa eu desocultar. Pronto. Outra coisa bem útil na funcionalidade básica do Excel é como você seleciona as células. Você pode selecionar a célula clicando nela, né? Você pode selecionar várias células clicando e arrastando, ou utilizando o Ctrl e o Shift. Quando você tem uma célula selecionada, você seleciona o Ctrl, você aperta para baixo, ele vai, sem selecionar as células, ele vai até a última célula do Excel. No caso, eu voltei para cima. O mesmo vale para a direita e para a esquerda. E o Shift, ele vai selecionando as células. No caso, eu estou dando setinha para baixo, setinha para baixo, setinha para direita, setinha para direita. E quando você utiliza o Ctrl e o Shift em combinação, o Ctrl ele vai até o limite dos dados. Aqui eu estou utilizando o Ctrl para ir de aluno a João. O Shift ele vai selecionar todos esses dados dessa forma. É bem útil, bem mais rápido do que utilizar o mouse quando você tem dados muito grandes. Utilizar o Ctrl e o Shift. Bom, começar a falar das funcionalidades. O Excel é dividido em abas, aqui em cima, analisar, inserir, layout, etc. Eu vou estar mostrando, deixa eu ver se está gravando, porque eu já gravei esse vídeo algumas vezes sem estar gravando. O Excel ele é dividido em abas, vou estar mostrando as funcionalidades mais importantes de cada aba. E qualquer outra coisa, procura na internet, tem os tutoriais da própria Microsoft sobre utilização da ferramenta ou utilização da fórmula, exemplos da fórmula, das fórmulas do Excel. A Microsoft fez um guia bem completo do Excel.
Primeiramente aqui em fonte, a gente altera todo tipo de formatação da célula. Como assim? Bom, você pode mudar a fonte que está sendo escrita, o tamanho da fonte. Esses dois botões são para alterar o tamanho também. Deixar negrito, itálico, sublinhado. Aqui a gente tem o sublinhado duplo. Aqui a gente muda a cor de preenchimento da célula, o fundo da célula e a cor do texto da célula. Mais ou menos assim. Aqui a gente tem as grades do Excel. Essas grades que você está vendo aqui no fundo, elas não são impressas. Se você for tentar imprimir, elas vão ficar brancas. Elas não vão ter divisões. E a gente utiliza essas grades para organização dos dados, que fica muito mais fácil de visualizar. Como, por exemplo, eu selecionei todos esses dados, eu vim aqui na setinha, todas as bordas, ele vai imprimir todos esses dados, ele vai imprimir todas essas bordas que estão aqui mais destacadas, ele não vai imprimir essas aqui do resto do Excel. Pincel de formatação. Já passei tudo aqui de fonte, né? Pincel de formatação. O pincel de formatação ele serve para copiar a formatação de uma célula para outra, ou de um grupo de células para outra. Como que ele funciona? Bom, você seleciona a célula que você quer copiar, vem aqui nesse pincel de formatação e seleciona a célula que você quer copiar a formatação. Então, no caso, eu vou clicar aqui. Ele copiou o fundo da célula, o tipo da fonte, o tamanho da fonte. Se era negrito, ele vem negrito e etc e tal. Aqui na barra de alinhamento, não, mentira. Antes de eu falar de alinhamento, eu vou falar da alça de preenchimento do Excel, que é uma funcionalidade, sei lá, das mais utilizadas. Ela serve para você preencher os dados da planilha utilizando uma certa lógica. Como assim? Bom, a primeira alça de preenchimento é essa cruzinha preta que aparece aqui, quando você coloca o mouse no canto inferior direito da célula selecionada. E ele tenta copiar a lógica. Você clica e arrasta, seja para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, e ele começa a copiar a lógica. No caso do mês, ele veio janeiro, fevereiro, março, abril, até janeiro de novo. Isso serve também para esse 1 de 10, 2 de 10, dessa forma. E o Excel tenta copiar a lógica que você selecionou. Então, por exemplo, se eu tentar puxar desse janeiro de 1, ele vai modificar o mês até dezembro do 1 e começar janeiro do 2. Mas se eu selecionar esses dois janeiros, o Excel vai entender que eu estou alterando o ano e não o mês. Então, se eu puxar para baixo, ele vai alterando os anos e não os meses. Logo em seguida, aí aqui a gente tem a parte de alinhamento das células. Como que isso funciona? Assim, tem esses três primeiros botões aqui são para alinhar com relação à vertical do texto. Como assim? Por exemplo, essa célula agora ela tem muito mais espaço, vai dar para visualizar melhor. Aqui ele está alinhado com o fundo da célula, aqui ele está centralizado no meio, aqui ele está alinhado com o topo da célula. E esses três botões aqui de baixo fazem a mesma coisa, só que com relação à horizontal. Você alinhou ele à esquerda, você alinhou ele no centro, você alinhou ele à direita. Então você pode brincar com essas funcionalidades, escolhendo onde seu texto vai ficar selecionado. Esses dois botões aqui também fazem a mesma função desses três, só que você não precisa seguir um padrão. Você só move o texto um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, assim por diante. Esse botão aqui é para você orientar o texto, rotacionar ele. Você pode deixar o texto na vertical, aqui não dá para visualizar. Aí, número de funcionários ficou muito grande. Você pode deixar ele inclinado, colocar de baixo para cima, colocar de cima para baixo e assim por diante. É ótimo quando você está querendo usar alguns cabeçalhos e você tem pouco espaço. Logo em seguida a gente tem quebra de texto automaticamente e mesclar e centralizar. Quebra de texto automaticamente. Bom, quando o texto é muito grande, o mesmo vale para textos grandes, né? Ele invade o espaço da célula adjacente. E pode ver aqui na barra de fórmula que a G2 ela possui todo o dado. O mesmo vale para textos grandes. Só que a H2 ela não possui nada. Então quando você quebrar o texto automaticamente, não funcionou. Ele vai inserir o texto de maneira que ele não altere a largura e ele caiba na linha toda. Ele altera a dimensão da linha. No caso aqui, quebrar texto automaticamente.
ele segmenta o dado para que ele caiba na célula sem alterar a largura, sem alterar a coluna. E o outro botão é o mesclar e centralizar, que ele é muito utilizado para títulos. Quando você seleciona uma ou mais células não, tem que ser mais de uma, mas mais células, independente se elas estão na mesma linha, na mesma coluna, clicando no mesclar e centralizar, ele faz com que todas as células se tornem uma só. Você seleciona tudo aqui de uma vez, tirando mesclar e centralizar, o número de funcionários está selecionado só na célula C4. E é importante ressaltar que mesmo mesclado e centralizado, a célula de referência para esse texto, o número de funcionários, é a célula C4. Se você, por exemplo, inserir aqui igual a D4, ele vai responder 0, porque não tem nada na D4. Mas se você colocar igual aqui a C4, ele vai mostrar o número de funcionários. Isso é muito importante quando a gente está usando VBA ou fórmulas para criar essas referências. A referência aqui é a célula C4, como você pode ver aqui em cima. Logo em seguida a gente tem a formatação de números do Excel. O Excel tem vários tipos de formatação. Quando você insere um número, por exemplo, 2500, ele vem como geral. E você pode alterar ele para número, ele adiciona o vírgula 00. Você pode alterar ele para moeda e para contábil, ele adiciona o separador de milhares ou o separador de milhares, o R cifrão e o vírgula 00. Quando esse erro acontece no Excel, né, esse jogo da velha, é porque o espaço, a largura não é suficiente para mostrar o dado. Só você aumentar a coluna, ele mostra. Moeda e contábil era mais ou menos isso. Data. Bom, quando você insere uma data, o Excel já reconhece ela como data, mas é importante contar como que ele analisa esse tipo de data, como que ele faz para contar as datas. Bom, a data referência é 1/1/1900 e toda data é uma contagem de dias a partir dessa data. Como assim? Quando você 1/1/1900 ele já reconheceu como data, mas se eu alterar esse texto para geral, ele vai me mostrar o número 1. E o mesmo acontece para essa data aqui. Geral, ele vira 42.760, o que significa que são 42.760 dias depois da data 1, que é a data 1/1/1900. E é importante falar isso porque quando você está usando em fórmulas ou em VBA, alguma data como referência ou alguma conta com data, você tem que utilizar esse número aqui, 42.760. Porque se você inserir como data, o Excel não vai entender. Ele se baseia em números e não em datas. Data é um tipo de formatação só. Hora. Meio-dia, 5:32. Ele reconhece isso como personalizado, mas você pode mudar para hora sem problema. E ele pega uma proporção de 24. Como assim? Se eu mudar isso para geral, ele me mostra 0,5. Por quê? Porque é uma proporção para 24 horas. 24 horas é igual a 1. No caso aqui, 24:00:00. Ele também reconhece como personalizado. Eu consigo mudar isso para hora. Hora, na verdade, isso é 00:00. O geral disso é 1. Então, meio-dia, que era o que estava sendo mostrado aqui, é aproximadamente 0,5 de 24 horas. Porcentagem. Ele multiplica o valor por 100 e adiciona o símbolo de porcentagem. Era 0,5038. Ele multiplicou por 100 e adicionou o símbolo de porcentagem. Fração. Ele vai utilizar a fração com resultado inteiro mais próximo. Então, 1/2 dá 0,5. Então, essa é a fração mais próxima do número que está aqui, que é o 0,5038. Esse número aqui de cima. Formatado como fração, ele fica dessa forma. E o científico ele vai usar a potência de 10. O número era 0,5. Esse E vale 10 elevado a. Então, 5,04 e 10 elevado a menos 1. É assim que ele mostra a formatação científica. E o texto, ele mostra o texto comum. É importante não, mas é uma curiosidade do Excel que ele formata texto sempre alinhado com a esquerda, porque nós lemos da esquerda para a direita, né? E número ele formata sempre alinhado com a direita. Mais ou menos dessa forma. Texto alinhado à esquerda, número alinhado à direita. Aqui embaixo esses 5 botões. Eles são mais fáceis de selecionar a formatação do que selecionando ela por essa setinha.
Esse primeiro botão é o botão de contábil ou de moeda. 42 mil agora vai virar um valor. E aqui na setinha você pode escolher a unidade de medida. Se é euro, se é dólar, se é real. O botão de porcentagem, ele multiplica por 100 e adiciona o símbolo de porcentagem. E o 00, ele adiciona o separador de milhares e o vírgula 00. Esses 3 zeros aqui. Esses dois, eles são para adicionar ou diminuir, para aumentar ou diminuir o número de casas depois da vírgula, que é o caso aqui. Estou aumentando o número de casas depois da vírgula, diminuindo dependendo da precisão que você precisa. Aqui em seguida a gente tem, na seção de estilos, formatação condicional. O Excel ele formata os estilos das células baseados nos valores. Como assim? Bom, selecionei esses dados. Aqui ele já tem as regras ou as formatações. Tem algumas bem interessantes de preenchimento sólido, de escala de cor ou até de conjunto de ícones. Ele toma por base sempre a média. Os valores acima da média vão ficar, por exemplo, verdinhos. Os valores na média ou próximo da média vão ficar amarelinhos. E os valores abaixo da média vão ficar vermelhos. Dependendo... Alguns ele usa a média, alguns ele usa a quantidade de dados. Tipo, ele pega o meio como meio, os valores acima do meio são verdes, os valores abaixo do meio são vermelhos e o valor do meio é amarelo. Mas a melhor maneira de inserir uma formatação condicional é clicando aqui em nova regra com os dados, com as células selecionadas. E aí ele vai te mostrar quais são os tipos de regra que ele aceita. No caso aqui vamos criar uma escala tricolor. O valor mínimo desses dados selecionados vão ficar pintados de vermelho, os valores do meio vão ficar mais graduados para amarelo e os valores mais altos vão ficar graduados para o verde. É só dar um OK, ele representa a formatação condicional aqui. Formatar como tabela é uma maneira de inserir tabela. Eu vou mostrar um pouco mais para frente. Estilo de célula, ele mostra alguns tipos de formatação. Já padrão, já feitos pelo Excel, bom, neutro, ruim. Aqui nesse inserir células, inserir linhas e colunas. No caso de inserir, você também pode clicar com o botão direito e vir aqui em inserir. Ele vai inserir sempre à esquerda, no caso de colunas, da coluna que você selecionou. E sempre acima, do caso da linha que você selecionou. E formatar, você muda a altura da linha, a largura da coluna, oculta elas. Você pode também criar novas planilhas, né? Isso é a planilha 1, essa é a planilha 2, todas no mesmo documento. E aqui para o final a gente tem o classificar e filtrar, que é uma das funcionalidades mais úteis do Excel. Para aplicar um filtro, você seleciona os cabeçalhos, no caso aluno, matéria e nota, vem aqui em classificar e filtrar e clica em filtro. Ele adiciona essas setinhas aqui para a organização dos dados. É importante ressaltar que a partir do momento que você aplica um filtro, a célula Joana, ela não é só a célula Joana, ela também está diretamente relacionada à matemática e à nota 3. Ela é quase como se... Bom, Joana nunca vai sair do lado de matemática, nunca vai sair da nota 3. E aqui nessa setinha, você pode alterar alguns padrões de filtro. Você pode classificar do menor para o maior, que é o que está selecionado aqui, do maior para o menor, ele inverte, mas Joana sempre fica do lado de matemática e do lado de 3. Você pode classificar pela cor, ele vai selecionar primeiro a cor que você selecionou na classificação por cor, dessa forma, e filtrar por cor e filtrar por número. Nesse caso ele vai mostrar apenas o que você selecionou. Se você colocar aqui é maior do que, sei lá, 5 e der um OK, ele vai mostrar apenas as células que são maiores que 5. Eu dei um Ctrl Z para voltar. E aqui você também pode desselecionar os dados que você não quer. No caso aqui eu não quero nem o 3 nem o 10. Eles dois somem. Assim que se usa o filtro, vou tirar ele aqui. Logo em seguida a gente tem o localizar e substituir. Aqui você consegue localizar fórmulas, comentários, formatação condicional. No caso, se eu clicar em formatação condicional, ele vai selecionar todas essas células aqui, que eu já tinha aplicado a formatação condicional. E o localizar e o substituir, eles são uma interface só. Você clica em substituir, ele vem nessa aba. Você clica em localizar, ele vem nessa aba. O localizar, ele serve para
localizar o valor que você preencheu, por exemplo, localizar João, localizar próximo, não achou, localizar tudo. Opa, ele não está achando. Por que ele não está achando? Estranho. João, localizar tudo, pronto, agora achou, que é essa célula aqui do João. Ele mostra, está no arquivo Excel básico, que é o nome desse arquivo, na planilha 1, na célula C15, o valor João. E o substituir é quando, sei lá, você preencheu o nome de um cliente errado numa planilha enorme e você quer modificar todos os dados de uma vez. Você vem aqui, ou então, por exemplo, o João não pode ser feito escrito com tio. Então você escreve localizar João com tio, substituir por João sem tio. Clica aqui em substituir tudo, ele mostra a contagem, fizemos uma substituição. E o João ficou sem tio. Eu esqueci de falar uma coisa da formatação condicional, que é como que você altera as formatações que você já inseriu. Você vem aqui em gerenciar regras, mostrar regras de formatação para, no caso da seleção atual, eu selecionei as células corretas. Então, se eu selecionar outras, ele não vai me mostrar para a seleção atual. Mas para esta planilha, que é a planilha 1, ele me mostra. São essas escala de cores graduadas, no formato tricolor, nas células da E15 a E20. E15, E20. Aqui você pode editar a regra, ele volta para essa interface. Ou você pode criar uma nova regra por aqui também, aquele mesmo botão de antes. Ou você pode excluir a regra. Foi o que eu fiz agora. Analisar segmentação de dados eu já explico. Inserir tabela dinâmica eu já explico como ela funciona. Inserir tabela, ela funciona mais ou menos como esse formatar como tabela, do mesmo jeito. Você clica aqui em inserir tabela, onde estão os dados já estão selecionados aqui. Minha tabela tem cabeçalho, sim, ela tem, aluno, matéria e nota. Você dá um OK e ele formata como tabela. Que ele muda a formatação das células, os títulos e o preenchimento das células. Você pode selecionar outros também, tem vários tipos aqui, muitos tipos. Quando você insere tabela, ele te mostra essa linha de cabeçalhos, que você pode tirar. A linha em tiras, que é esse preenchimento sim, não, sim, não, sim, não. Coluna em tiras, que é coluna sim, coluna não, coluna sim, coluna não, de preenchimento. Linha de totais, ele insere uma linha nova, escrita total e a soma, só que aqui você pode selecionar a função que você quer que o Excel faça com os dados dessa coluna. Por exemplo, eu quero o dado de mínimo, ele vai me mostrar o menor, quero o dado de máximo, ele vai me mostrar o maior, mas vale lembrar que você tem que modificar aqui também. E nessa linha de totais todos ganham essa funcionalidade do Excel, só que não tem como tirar a média entre matemática e português, né? Você está dividindo, sei lá, não faz sentido. E o total, aqui mesma coisa, você pode mudar para média, só que não faz sentido dividir Joana por Maria. Depois que você inseriu a tabela, essas são as funcionalidades da tabela. Aqui tem mais um destaque para botão a primeira coluna, para a última coluna, ele deixa elas em negrito. E o botão filtrar, ele insere o filtro junto, igual a gente fez da última vez. E você pode inserir segmentação dos dados, que é a mesma coisa que está nessa aba de analisar aqui. E segmentação dos dados é algo que você só pode inserir para tabelas. Aqui na segmentação dos dados ele está me mostrando meus cabeçalhos, que tipo de segmentação dos dados eu quero. No caso, eu quero segmentação dos dados dos 3. Ele vai me abrir essas 3 interfaces aqui. E essa segmentação dos dados é justamente para selecionar os dados que eu quero. Calma, deixa eu enviar para frente isso aqui. Pronto. Fica mais fácil de visualizar. Aí. Como que isso funciona? Só para ficar fácil de visualizar aqui. Se eu selecionar matemática, ele vai me mostrar só os dados de matemática. Se eu selecionar matemática e português, ele me mostra todos os dados. Se eu selecionar 7, 10 e 3, ele vai me mostrar os dados de 7, 10 e 3 na tabela. O Excel também tem a funcionalidade de inserir... eu quero mostrar tudo. Isso. De inserir gráficos recomendados. Você seleciona todos os dados da planilha, vem aqui em gráficos recomendados.
ele vai te mostrar os gráficos que ele acha que esses dados vão ficar bem alinhados, bem demonstrados. Você dá um OK e ele cria um gráfico rapidamente. Quando você clica 2 vezes no gráfico, ele abre essa aba de formatar a área do gráfico, que aqui você pode mudar o preenchimento, a borda do gráfico, como que ele está como que você visualiza ele, sombra, brilho, borda suave. E aqui você consegue alterar o tamanho do gráfico e a escala. Essa escala pode estar aqui, no caso está de 2 em 2, eu posso colocar ela de 3 em 3, por exemplo. Aqui no gráfico você também pode adicionar elementos, o título dos eixos, o rótulo de dados, que é esse númerozinho em cima das barras, assim. Tabela de dados, que ela vem com o resultado do gráfico aqui embaixo, barra de erro, legenda, linha de tendência também. E é legal porque a segmentação de dados interage com o gráfico. Por exemplo, quando você clica em matemática, português, ele também altera o gráfico. O gráfico é dinâmico dessa forma. Tabela dinâmica é quando ele vai criando uma tabela correlacionando os dados. Aqui no caso não tem dado suficiente para uma tabela dinâmica, mas você pode correlacionar alunos com nota, alunos com matéria, matéria com nota e esse tipo de coisa. Quando você precisa fazer uma análise mais profunda, você usa essa tabela dinâmica e os gráficos são dinâmicos junto com a segmentação de dados. Aqui em inserir também a gente tem imagens, que vem imagens do computador, caso eu vou selecionar o logo da PJ. E as imagens, elas são muito úteis no Excel. Também dá para inserir imagens online e formas, mas no Excel elas funcionam mais ou menos da mesma forma. Como assim? Elas não são relacionadas às células, elas ficam na frente da planilha assim, como você pode ver, elas tapam os dados. E elas não têm relação com as células, aliás, desculpa, elas não são relacionadas às células. E tem duas coisas importantes que você pode fazer com formas ou com imagens. A primeira delas são hiperlinks. Para criar hiperlink, você clica com o botão direito, vem aqui em link. Você pode transformar... Hiperlinks é basicamente transformar uma imagem num botão que vai fazer alguma coisa. Esse botão pode ser para abrir algum arquivo do seu computador, para abrir alguma página da internet, que é o caso agora, ou para passar para outras planilhas do próprio documento. No caso eu estou aqui na planilha 1, eu quero que quando eu clicar no logo da PJ, eu vá para a planilha 2. E agora ele fica com esse botão do mouse diferente aqui. Eu clico no símbolo da PJ, eu vou direto para a planilha 2. Isso são hiperlinks. Para modificar os hiperlinks, você não pode clicar mais com o botão esquerdo, né? Porque senão você vai ativar o hiperlink. Então você tem que clicar com o botão direito, editar hiperlink ou remover hiperlink. E eles também são feitos para adicionar macros, atribuir macros. Aqui não tem nenhuma macro salva nessa planilha, mas se eu tivesse eu ia selecionar ela aqui, dar um OK. E isso ia virar um botão para macro. Aí ele até virou, só que não existe nenhum macro. Toda vez que eu clicar nesse botão ele tenta rodar a macro Excel básico retângulo único, canto recortado 7 clique, que é o nome da macro que ficou, mas essa macro não existe. Para retirar a macro é mais ou menos do mesmo jeito. Você vem aqui, dá um OK. Ou então exclui a forma. Para fazer isso, sempre clicando com o botão direito, aí ele vira uma interface que você consegue mover sem ser um botão. Você dá um delete, ele deleta. Faz aqui, mesma coisa. Aqui em inserir, já foi tudo. Aqui você consegue inserir texto de Word Art ou caixas de texto, que também não são relacionadas a links. E no caso, quando você está usando uma forma como hiperlink, mais ou menos assim, você não consegue preencher. Como que você pode vir aqui e editar texto, ela funciona da mesma forma, é isso que eu queria dizer. Link. Ou então, sei lá, você preencher planilha 2 e atribuir um hiperlink para a planilha 2 dessa forma. Todo mundo sabe que quando você clicar nessa borda grande aqui, nesse quadrado, você vai ser direcionado para a planilha 2. Deixa eu remover esse link, remover isso aqui. Inserir, já foram todos. Aqui tem alguns símbolos de equação.
algumas equações, alguns símbolos. Layout da página. O layout da página é referente à impressão. Aqui você consegue alterar a margem da impressão, a orientação, retrato, paisagem, o tamanho da folha. E você no Excel consegue até definir a área de impressão. No caso aqui eu quero só... Ele pega a área, definir a área de impressão pela célula selecionada. Então eu quero que ele imprima só essas células aqui, definir a área de impressão. Se eu der um Ctrl P, você vai ver que ele só quer imprimir aquilo que eu selecionei. Você consegue imprimir com plano de fundo também. Dá para colocar o logo da PJ como plano de fundo. Aqui. Só que ele repete várias vezes, então fica meio estranho. Seria alguma coisa, o ideal seria alguma coisa mais transparente. Depois a gente tem aqui exibir linhas de grade. Ele apaga as linhas de grade. Exibir linhas de impressão. Ele vai mostrar onde que ele está imprimindo, onde que é o limite da página de impressão. Exibir os títulos ou imprimir os títulos. No caso, quando eu der um Ctrl P agora, ele vai imprimir junto com os títulos das colunas e das linhas que estão selecionadas. Layout da página é mais ou menos isso. Fórmulas, eu vou explicar fórmulas em outro vídeo mais profundo, porque é uma das funcionalidades que a gente mais utiliza do Excel. Essa aba de fórmulas aqui. Dados, já foi filtro, já foi classificação. Validação de dados é o mais importante aqui. Basicamente ele limita o tipo de dado que pode ser inserido num conjunto ou numa célula só. Como assim? Validação de dados, as configurações de permissão. Um número inteiro, decimal, lista, data, hora, comprimento do texto personalizado. Os outros são meio que autoexplicativos, né? Um valor decimal, o mínimo que está entre ou que é igual a, uma data que é maior que. Agora, lista e personalizado. O personalizado você utiliza uma fórmula, normalmente um se ou um ou tem até algumas outras fórmulas. E o lista, você tem que dizer para o Excel quais dados podem ser inseridos. No caso da fonte aqui, você pode ou preencher os dados manualmente, tipo lista 35, 70, 24, sempre separado por ponto e vírgula. Grava esse menu suspense na célula aqui. Ok. Menu suspense na célula é essa seta aqui, que quando você clica nela ele mostra os dados disponíveis, você pode inserir. Ou então na fonte você pode selecionar os dados clicando nessa seta aqui e pegando eles de uma célula. Então, com mais aqui, você dá um OK, você pode inserir o 35, 70, 24 e ele bugou, porque ele não reconheceu. Calma, deixa eu apagar esse mais aqui. Pronto. Agora, por que ele tá travando, mano? Aí, agora foi. No caso, você pode inserir os dados que estão nessa lista aqui. 10, 7. E tem mais duas coisas para a validação de dados. Primeiro é a mensagem de entrada, que é a mensagem quando a célula for selecionada. No caso vai ser, atenção, apenas notas podem ser inseridas. Dá um OK. Dessa forma. E a mensagem de erro, quando o dado que não for correto for inserido. Apenas notas podem ser inseridas. Os estilos. Parar, ele não vai deixar de maneira alguma você inserir um dado incorreto. Aviso, ele vai te avisar, e se você tentar repetir, ele vai permitir o dado. E o informações, ele vai permitir qualquer dado, só que ele vai te dar um aviso, que é esse que a gente escreveu aqui do lado, mas o dado vai ficar na célula sem problema nenhum. Então eu vou usar esse parar para ele não permitir dados errôneos. Aqui você pode selecionar os dados corretos, a mensagem de entrada é essa aqui. Agora se eu escrever 15, que é um dado que não está na lista, ele me mostra a mensagem de erro. Atenção, apenas notas podem ser inseridas. Mesmo que você dê um repetir, você não consegue inserir o 15. Validação de dados é algo muito útil. Limpei a validação. Logo em seguida a gente tem a aba de revisão, que é onde tem os comentários. Para inserir os comentários você seleciona uma ou mais células. Você pode vir aqui em novo comentário ou clicar com o botão direito
e vir aqui em inserir comentário. Ele, por padrão, pega o nome do seu computador ou da sua conta do Microsoft Office e você escreve o comentário. Pronto, o comentário fica com essa abinha vermelha aqui. Quando você passa o mouse por cima dela, ele mostra. Ou você clica aqui em mostrar todos os comentários, que ele vai ficar sempre destacado. Ou você clica na célula e mostrar ocultar comentário, que aí só esse comentário fica destacado. Dessa forma. E para você editar ou excluir o comentário, você clica na célula, vem aqui na aba de revisão, editar comentário ou excluir comentário. Ou clica com o botão direito na célula, você tem editar comentário e excluir comentário. No caso aqui eu vou excluir. Proteger planilha. Bom, isso aqui vai colocar uma senha na planilha e a pessoa que abrir a planilha, ela não vai poder fazer nada na planilha tirando as coisas que estão selecionadas aqui. Então, por exemplo, eu quero que quem abrir essa planilha sem a senha não possa nem inserir linhas, nem inserir colunas, nem excluir linhas, mas pode excluir colunas. Então você coloca uma senha aqui, ele vai pedir para você repetir a senha. Então a planilha está protegida, eu não consigo inserir linhas, excluir linhas, e eu não consigo inserir colunas, mas eu consigo excluir colunas, porque estava selecionado aqui na planilha. Para desproteger é só clicar no botão de novo, inserir a senha correta e voilá. Proteger pasta de trabalho. Você coloca uma senha que ele não vai conseguir modificar as estruturas da pasta de trabalho, que eu nunca entendi direito para que serve, para ser bem honesto. Mas quando você está enviando o arquivo para alguém, é bom proteger essa pasta de trabalho, que ele não consegue modificar essas estruturas. Vou até clicar aqui. Bom, deixa quieto. Senão ele vai abrir a janela do Google. Bom, exibir. Aqui no exibir, no mostrar, ele tem as linhas de grade do fundo, a barra de fórmulas aqui de cima, e os títulos, que são as linhas e as colunas, aqui que você mostra ou não mostra eles. Você consegue modificar também os zooms, dar zoom na seleção, tirar. E aqui é uma das funcionalidades que eu mais gosto do Excel, que é o Nova Janela. Quando você clica em Nova Janela, ele abriu outro Excel com a mesma planilha, e aí que você vem organizar tudo lado a lado. Essa aqui é a nova planilha do Excel que ele abriu. É a mesma planilha, só que diferente. E quando você insere um dado aqui, o dado é inserido lá também. E do lado esquerdo também. É ótimo quando você está usando planilhas muito grandes e você tem que modificar dados em vários lugares da planilha. Esse é o jeito mais rápido. Primeiro, já mostra congelar painéis. Primeiro, dividir e ocultar. O dividir, ele vai dividir a tela em janelas, que funcionam mais ou menos daquele jeito, da nova janela. Ele divide baseado na célula que você selecionou. E aí você consegue ver vários lugares da planilha ao mesmo tempo. Mas é meio confuso, eu prefiro usar a nova janela mesmo. E o ocultar, ele oculta tudo. Ele não deixa ver nada. Você clica em reexibir aqui, ele volta ao normal. Por último, como colocar senha nos arquivos. Você vem aqui em arquivo, salvar como, procurar. Aqui embaixo tem ferramentas e opções gerais. E você coloca uma senha de proteção ou uma senha de gravação. A senha de proteção, ela vai deixar que os arquivos não sejam nem visualizados. A pessoa não vai conseguir nem ver o que tem na planilha, muito menos modificar os arquivos sem a senha. E a senha de gravação vai impedir que a pessoa modifique os arquivos, os dados. Mas ela vai conseguir visualizar, que é somente leitura. É só você colocar uma senha aqui, dar um OK, ele vai pedir para você reinserir a senha, e aí é só você salvar o arquivo que ele vai ser salvo com senha. Quando você sempre criar backup, ele salva 2 arquivos, um com senha, outro sem senha. Vou ficar de olho em qual que você está utilizando, qual que você está enviando, na verdade. E por último, o congelar painéis, esse botão aqui de cima da barra exibir. Como que ele funciona? Deixa eu criar uma interface aqui fácil. Títulos, dados. Opa, eu podia ter feito isso. Tá. O congelar painéis, ele tem essas 3 funcionalidades: linha superior, primeira coluna e congelar painéis.
explicar esses dois de baixo primeiro. A linha superior, ele congela todos os dados da primeira linha. Dessa forma, quando você vai descendo a planilha, a primeira linha continua congelada, mostrando os títulos lá de cima. É ótimo quando você está usando uma planilha com muito dado e você acaba ficando perdido sobre o que é cada dado. E congelando o painel, eles ficam sempre à vista. O congelar a primeira coluna funciona da mesma forma. Quando você vai andando para a direita na planilha, a primeira coluna fica congelada, desse jeito. Aí você vem aqui em descongelar painéis para voltar ao normal. E quando você clica em congelar painéis, ele vai pegar a célula que você selecionou e ele vai fazer essa divisão que eu selecionei aqui. Tudo da célula selecionada para cima fica congelado, tudo da célula selecionada para a esquerda fica congelado. Tipo assim. Tá vendo que ele seria uma linha de grade diferente aqui? Se eu for descendo, todos os dados de cima ficam congelados. Se eu for para a direita, todos os dados da esquerda ficam congelados. E assim por diante. É assim que funciona o congelar painéis. Bom, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que tenha ajudado, tenha tirado suas dúvidas sobre o Excel. Qualquer coisa pode entrar em contato e perguntar. Espero que tenha gostado e até a próxima videoaula.